Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou José Naves e esse é o DevDrops, seu podcast sobre desenvolvimento de software. Nesse primeiro episódio eu vou falar um pouco sobre o renascimento Android. Como é um tema muito extenso e onde eu vou abordar várias novidades que o Android vem recebendo focado no desenvolvimento, nesse primeiro episódio da série eu vou focar na linguagem Kotlin. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Bom, vamos lá. Por que o título desse episódio é Renascimento Android? Bom, no último Google I/O, em maio de 2018, muitas novidades foram apresentadas, principalmente para quem desenvolve Android nativo. Foi apresentado o Android Jetpack, que para mim é mais um nome marqueteiro do que qualquer outra coisa, que se refere àquele conjunto de APIs, ou APIs, né? Ferramentas e boas práticas. Falou-se bastante também de Architecture Components, Lifecycle, Live Data, View Model, Room, Navigation, Pagination, Work Manager e, é lógico, Kotlin. Tudo isso já vinha sendo desenvolvido, já vinha sendo discutido pela comunidade de desenvolvedores. A gente via bastante artigo do próprio Google e de pessoas da comunidade falando sobre Architecture Components, por exemplo. Então, como muita coisa já acabou ficando estável, eles resolveram juntar tudo e dar o nome de Android Jetpack, né? Algo para causar impacto. Falando sobre Android Jetpack, nas palavras do próprio Google, ele é um conjunto de bibliotecas, ferramentas e um guia de arquitetura para ajudar os desenvolvedores a criarem aplicativos Android de maneira rápida e fácil. Eles dizem que, com isso, fica a promessa de um desenvolvimento acelerado, onde você pode adotar qualquer um dos componentes de forma individual, pois eles foram feitos para trabalharem juntos ou separados, mas integrados também. A linguagem Kotlin também te fará muito mais produtivo do que com Java. Final do boilerplate. Para quem não sabe, boilerplate é aquele código repetitivo que não te agrega nada como desenvolvedor, mas que volta e meia você está fazendo a mesma coisa e acaba partindo muitas vezes para o copy and paste. Então chega de boilerplate, tarefas que a gente está fazendo toda hora com o Android, por exemplo, rodar tarefas em background, navegação, gerenciamento de ciclo de vida, isso fica mais delegado ao Jetpack e suas bibliotecas do que para o desenvolvedor. Então, com isso, você pode focar mais na sua aplicação, né? E também, decorrente disso tudo, você vai ter aplicações mais robustas com maior qualidade. Você vai ter menos crashes, menos leaks de memórias e compatibilidade retroativa também. É lógico, se ele tira da tua mão, tira da mão do desenvolvedor o fato de fazer um acesso a banco de dados numa thread de I/O e não na main thread, isso logicamente vai evitar que você faça besteira. Porque assim, muita gente não sabe que você precisa fazer uso de thread para tudo no Android. Qualquer entrada e saída, um acesso a banco, um acesso a um web service, uma API REST, por exemplo, você tem que fazer numa thread diferente da main thread. Bom, vocês viram que o assunto é bem extenso e eu vou focar agora em Kotlin no restante desse episódio, tá? A linguagem Kotlin foi criada pela JetBrains em 2011 por um grupo de programadores em São Petersburgo, na Rússia. A Kotlin é uma linguagem moderna, estaticamente tipada e roda na máquina virtual Java, ou a JVM.
Isso significa que onde tem Java, você pode usar Kotlin também. Até mesmo no mesmo projeto você pode misturar código Java com Kotlin. Isso é bem interessante, apesar que na prática não é muito legal, assim, não é muito recomendável, né? Imagina você pegar um livro que misture português com inglês ou espanhol e inglês, fica um pouco estranho, né? E voltando então, no Google I/O de 2017, né, 2 anos atrás, o Google tornou oficial o suporte a essa linguagem, o suporte a Kotlin. Mas assim, mesmo antes disso, a comunidade já vinha utilizando e desenvolvendo apps com Kotlin. Só que até então isso era algo bem experimental, era algo que você corria riscos em fazer, né, em usar. Então era assim, era bem difícil você ver um aplicativo Kotlin em produção. Mas tudo mudou depois da Google I/O de 2017, né? Porque ali foi oficializado o suporte pelo Google para a linguagem Kotlin. Então tudo iria mudar, ferramentas, o Android Studio iria adotar suporte oficial já vindo out of the box, ou seja, você instalou, está tudo pronto, você não precisa ficar baixando plugin, configurando nada. Então, a partir disso, disparou o número de projetos com Kotlin. E hoje, né, hoje é muito mais difícil você ver qualquer projeto que esteja começar com Java. Você vai ver que todo mundo quer usar Kotlin. Até quem não usa Kotlin, ainda não sabe programar Kotlin, quer começar a usar. E assim, nos projetos mais antigos que estão feitos em Java, eu vejo que vão ser migrados, estão sendo migrados pouco a pouco para Kotlin. Então, por exemplo, tem uma feature nova, vamos fazer em Kotlin. Tem algum bug fix? Será que não dá para a gente já ir passando para Kotlin essa parte do sistema? E assim vai. Eu acho difícil você migrar um projeto inteiro de Android para Kotlin, né, de Java para Kotlin, porque assim é caro, né? Isso vai demandar um custo que muitas vezes a empresa não quer mesmo abrir mão, não tem esse recurso financeiro. Ok, mas por que Kotlin então? Bom, quem não sabe, o Kotlin ele gera código 100% interoperável com Java. Quero dizer com isso que você pode fazer um projeto e colocar tanto código Java, escrever uma classe Java e escrever classes em Kotlin, por exemplo, ou funções em Kotlin usando classes Javas e vice-versa. Isso você pode usar até um conversor automático que tem Android Studio. Você pode pedir para converter tua classe Java para Kotlin, por exemplo. Quando você está aprendendo é legal, você pode usar a mão disso, mas assim, no dia a dia, assim, depois em produção, você não vai fazer essa mistura de Java com Kotlin de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Kotlin também é legal porque ela evita o Null Pointer Exception. Então você tem como proteger seu código para evitar Null Pointer Exceptions, que também é conhecido como erro de $1 bilhão. Mas isso é uma outra história que outra vez eu conto para vocês. A ideia para Kotlin, né, o Android Studio, ele é excelente e eu acho que é uma das melhores ferramentas que eu já usei na minha vida de desenvolvedor, apesar de ser pesado, mas eu gosto muito do Android Studio. Então o Android Studio, a partir da versão 3, ele já dá suporte a Kotlin também. Ainda vai melhorar muita coisa, tem umas coisas estranhas, alguns bugzinhos, mas nada que te impeça de trabalhar e ser produtivo com Kotlin. Kotlin também tem inferência de tipos. Muitas vezes você declara uma variável e não coloca tipo, mas ele sabe que aquilo é uma string. Poxa, você está com aspas, algo dentro de aspas, aquilo só pode ser uma string, entendeu? Então você não precisa declarar que aquilo é uma variável do tipo string.
certo? Então, assim, a linguagem, apesar de ser estaticamente tipada, você consegue abrir mão, escrever menos código declarando tipos de variáveis. Algumas vezes isso não é possível, então o compilador, na verdade, o editor do Android Studio vai falar para você que você precisa declarar esse tipo, ok? E assim, é lógico, né? Você vai escrever muito menos código com Kotlin do que você costumava escrever com Java. Então você vai ser muito mais produtivo, vai fazer muito mais com menos e teoricamente vai ter menos bugs, né? Se você pegar uma classe tipo um modelzinho, uma classe que só tenha campos, em Java você vai precisar criar uma pancada de getters, setters, método string, equals, hash, code, tudo isso. Então, com Kotlin você pode simplesmente criar numa linha só essa classe. É verdade. Então, também você consegue com Kotlin já de primeira, mesmo usando Java 7, você já vai ter acesso a Lambda, por exemplo. Então essas novidades do Java, elas já estão ali no Kotlin desde sempre, entendeu? Você não precisa ficar esperando, vou precisar suporte Java 8, Java 9, não. Já está tudo ali no Kotlin. Outra coisa, grandes empresas já adotaram Kotlin, né? Então, Twitter já está usando, Pinterest, Netflix, Reddit, logicamente o Google, todos aí já estão abraçando o Kotlin. E o mais legal é que Kotlin pode ser usado também para aplicativos desktop, web, e você pode até transpilar o código Kotlin para JavaScript. Então você vai conseguir fazer um desenvolvimento full stack de aplicações web usando Kotlin. Isso é muito pouco divulgado e eu acho que praticamente ninguém está fazendo isso, adotando isso fortemente, né? A gente aqui está mais focado no desenvolvimento mobile, ok? Outra coisa legal da linguagem é que você não precisa usar ponto e vírgula no final de cada linha, né? Em inglês também é o que a gente chama de semicolon. Você não precisa, simplesmente ele sabe, ó, tem uma quebra de linha aqui, um enter, não precisa do ponto e vírgula. Bem inteligente isso e te poupa bastante esforços. Se você colocar não tem problema, não vai dar erro não, tá? Kotlin também permite que você programe usando diferentes estilos. Pode programar orientado a objeto, funcional e até mesmo procedural, usando functions para tudo quanto é lado. Tem uma coisa muito legal também que Kotlin traz, que são os extension methods. Cara, isso é algo muito legal. Você consegue estender uma classe, dar novas funcionalidades para uma classe. Por exemplo, string, você criar um método valida CPF. Pô, eu vou ter que fazer um extends da classe string e colocar esse método? Não, você simplesmente vai fazer o uso do extension methods e falar, ó, coloca esse método dentro da classe string, falou? Então agora ela passa a ter, dentro do teu contexto ali, dentro do teu projeto, ela vai ter um método novo ali que é o valida CPF, por exemplo. Outra coisa para fechar é o seguinte, ela traz muita coisa legal que todas essas linguagens modernas como Swift, Python, que Python não é tão moderno, né, mas tem umas coisas bem legais, tem no Kotlin. Eu ia gastar muito mais tempo se eu fosse entrar em cada um dessas features do Kotlin, então vou dar uma parada por aqui. Resumindo, é muita melodia Kotlin. Bom, a pergunta, devo adotar Kotlin? Resposta curta e grossa, claro que sim, você deve adotar Kotlin. Na verdade, a pergunta que você deveria me fazer é o seguinte, quando eu devo adotar Kotlin? Bom, se você já programa Java, comece agora a estudar Kotlin. Em questão de 2 semanas, você vai estar bem craque, ou pelo menos assim, craque o suficiente para usar Kotlin no teu dia a dia, no teu trabalho, no teu desenvolvimento aí. Se você estiver começando um projeto novo,
aproveita e já vai para Kotlin. Se for projeto antigo, né, faz aquela estratégia de fazer novas features com Kotlin, migrar aos poucos as que já existem durante um bug fix, por exemplo. A gente sabe que isso nem sempre vai ser possível, você vai ter que convencer algumas pessoas, né, teu chefe, se você trabalha para uma empresa, e teus colegas também de time, né? Isso é muito importante para que todo mundo esteja na mesma página e queira abraçar esse aprendizado, né? Vai ter que aprender algumas coisinhas novas, sim, mesmo se você já souber Java e outras linguagens. E para facilitar tudo isso, né? Eu acho que você consegue facilmente convencer teu chefe, teus colegas, usando aquelas vantagens do porquê aprendeu e porquê usar Kotlin, que eu citei agora há pouco, né? E ainda eu torno a repetir, se você não sabe nem Java nem Kotlin, vai começar a desenvolver para Android nativo, eu ainda acho que você deve ir diretamente para Kotlin. Assim, Java é muito legal, mas ela já sente o peso da idade. Eu uso Java desde 2000, 2001, usei para aplicativo desktop, depois foi para web. E o que mais pesa é que a linguagem é muito verbosa, você escreve muito código, às vezes você tem que configurar, é difícil, eu sei, né? E hoje a gente tem um problema muito grande, né? Que a geração que entra no mercado, que se forma hoje, ninguém quer mais aprender Java. Se aprendeu na faculdade, ok, mas eu acho difícil ver alguém falar, vou estudar Java porque eu quero trabalhar com Java. Eu até via isso pra gente que queria ir para aprender Java para desenvolver Android. Hoje não tem necessidade. Só gostaria assim de defender um pouco Java, né? Porque tem muito código legal, muita biblioteca boa, fantástica, que foi feita com Java e tem muita aplicação Java web rodando, seja full stack, seja no back-end. Então, assim, Java vai muito além da linguagem, é uma plataforma, né? Porque mesmo Kotlin você vai rodar ela numa Java VM, é lógico que no Android não é o Java VM da Oracle, apesar dele usar no processo de compilação, mas Java tem seu valor. E se você não adotar Kotlin, saiba que tem bastante vaga para Java sim em outros cenários, né? Não bem mobile, você vai achar muita coisa, ainda você vai achar muita coisa para mobile com Android, mas também para web, principalmente web, porque tem muita coisa com Java. E eu acho que Kotlin não tem garantia de que vá decolar nesses cenários, por exemplo, no desenvolvimento web para back-end ou mesmo full stack com Kotlin ao invés de Java. Então é algo que deve ser pensado, né? Eu acho que o futuro do Android está com mãos dadas com Kotlin. Eu acho que daqui a um ano pouquíssimas pessoas vão começar projetos com Java para Android. E se você quer continuar ou se você quer investir numa carreira de desenvolvimento mobile, vai para Kotlin, para Android. Bom, e agora chegamos no final desse episódio e é aquela sessão de recados. Eu gostaria de falar um pouco sobre eventos, falar um pouco sobre a comunidade e fazer um jabazinho aqui do podcast, né? Falando assim sobre eventos, eu acho que vale muito a pena eu citar para esse mês de julho o TDC, Developers Conference, que vai acontecer em São Paulo, e eu acho que vale muito a pena investir uma grana. Tem uma trilha de Android que está fazendo muito sucesso, até teve que ser aberta outra trilha, então temos 2 trilhas de Android. E além disso, você tem trilha para iOS, tem para React Native, para JavaScript, e
uma infinidade de outros assuntos. Tem também uma para crianças, TDC Kids. Eu acho que vale muito a pena, eu já fui em outros anos. Eu vou deixar o link aqui, torça para ter vagas ainda, é um evento pago, mas vale cada centavo. Sobre a comunidade, eu gostaria de citar aqui o grupo que eu tenho lá no Telegram, que chama Android Dev Drops. Quem curte usar o Telegram, ele está crescendo bastante, assim, já temos mais de 300 pessoas. Está bem distante do número da galera que está lá no Slack, do maior grupo de desenvolvedores Android do Brasil, que é Android Dev BR, né? Vou deixar o link aí de todos, do Telegram, né, que é o Android Dev Drops, e vou deixar também do Android Dev BR lá do Slack. Eu acho que são grupos que valem muito a pena vocês frequentarem. Tem uma galera muito legal que vai te ajudar e você também pode colaborar ajudando os colegas, né? Fica atento que está aí na descrição do podcast. Outra coisa é o seguinte, eu tenho um canal que provavelmente eu vou publicar esses episódios do podcast lá, e também de vez em quando vou fazer alguns vídeos, né? Algo mais mão na massa, algo que a gente não consegue fazer em podcast, logicamente. E seguinte, o podcast Dev Drops, ele fala sobre desenvolvimento de software em geral, né? Por enquanto é mantido aqui por esse que vos fala, né? Meu nome é José Naves e eu faço isso nas minhas horas vagas. Eu prefiro não ser muito... como eu vou dizer? Eu prefiro não ser muito agressivo e falar que eu vou lançar episódios toda semana, porque eu não vou conseguir fazer isso. Então eu pretendo lançar pelo menos um episódio mensal, pelo menos durante essa temporada aqui, talvez até o final do ano. Essa série especificamente sobre o renascimento Android, ela vai ter pelo menos uns 2 episódios a mais, que não vão ser necessariamente consecutivos. Então pode ser que o próximo episódio do podcast não tenha nada a ver com esse renascimento Android, tá? Só fica o recado. E é isso, galera. Eu agradeço você que ouviu o episódio inteiro. Você vai encontrar, provavelmente encontrou esse episódio e os seguintes nas principais plataformas de podcast, no iTunes, no Google Podcasts, no Spotify, no Overcast, etc. E você também pode me encontrar tanto lá no grupo do Telegram, né, ou nos meus grupos do Telegram, e pelo Twitter, @JoséNaves. E seguinte, antes de terminar, vai ter gente que com certeza vai reclamar que eu falo devagar. Então é o seguinte, se você não sabe, né, a maioria dos players de podcast você consegue aumentar a velocidade. Então você pode pôr em 1,25, 1,5 ou até 2 vezes mais rápido. Então fica aí a dica e até o próximo episódio. Fui!